Olá, aqui é a Mônica, seja muito bem-vindo ao meu canal. O tema de hoje é um tema interessante porque sempre ele esteve na minha pauta. Como acalmar um autista? Esse título, Rivotril e Bombril, é por causa daquela propaganda antiga do Bombril, que tinha 1001 utilidades. Se vocês lerem a bula do Rivotril, vocês vão ver que ela também cita 1001 utilidades do Rivotril. Acalma, é bom para insônia, ansiolítico, síndrome de pernas inquietas, que é uma coisa que a gente pensa que é incomum, mas é muito comum. Todos estão meio ligados com a ansiedade, mas se você ler lá, é porque eu estou falando 1% do que está escrito na bula. Na bula tem milhões de coisas, 1001 utilidades mesmo. Mas o que acontece é que como o cérebro de autista não é um cérebro popular igual o nosso, meros mortais, esse 1001 utilidades do Rivotril não funciona para eles. Então, o que eu comecei a pensar de dar ideia para as pessoas, né? Porque assim, às vezes a gente quer falar de remédio porque médico é santo, né? Mas Santa Mônica Pneu Furado aqui, que tem um Lamborghini em casa, que é autista, que não é popular de jeito nenhum, sempre bolei um monte de coisa, sempre fui atrás de um monte de ideia. No começo, quando o Pedro era pequeno, por exemplo, o que acalmava o Pedro? Só uma coisa. Sair de carro, o carro tinha que estar com uma música ligada dentro dele e de preferência, música rock brasileiro, que foi o que ele sempre mais gostou. E a gente tinha que andar de carro e não podia parar nem no sinal. Então, por exemplo, quando eu comecei a andar muito de carro com ele, eu morava lá em Alcobaça, lá não tinha sinal, então era perfeito, a gente ia pro pé da praia lá e ficava andando. Agora, é claro, o Pedro já cresceu, foi muito trabalhado, graças a Deus, gente. O trem é caro, eu gastei todo o dinheiro que eu ganhei nessa Lamborghini, mas ela funciona direitinho. Então, hoje, tem muitas outras coisas que acalmam ele, até inclusive porque a comunicação dele melhorou, o cognitivo dele clareou com a comunicação, junto com a comunicação. Então, muitas coisas acalmam ele. Uma das coisas que acalma ele é uma coisa que hoje até o Ricardo me deu o nome disso, porque eu já li sobre programação neurolinguística, muito ano passando, não é a minha praia, mas eu acho ela interessante. E uma coisa que eu faço com o Pedro, hoje o Ricardo me clareou que realmente é uma programação neurolinguística, é que quando ele me deu uma plaquinha, aquela plaquinha, respire, inspire, não pire, ele me deu essa plaquinha e ele trouxe essa plaquinha com o tutor dele. Então, essa plaquinha faz muito sentido para ele, porque o tutor dele também ajuda muito ele a entender as coisas. Então, uma das coisas que eu vi que agora é assim, às vezes ele tá apertando a mão, aquela ansiedade, eu falo com ele, Pedro, respira, põe a mão para baixo, vamos ligar no rock aqui, de preferência aqui de abelha, principalmente quando a gente, por exemplo, às vezes a gente entra dentro do carro e ele continua assim ainda, apertando a mão, quer dizer, o carro já não tá fazendo tanto efeito, né? Mas dentro de casa também, eu falo com ele, eu tenho que de abelha sempre gravado, que eu sei que ele gosta muito. Então, é uma programação neurolinguística. Por que isso é programação neurolinguística? Porque o cérebro do Pedro, nessa hora, ele está com uma energia muito alta e ele está em desequilíbrio. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Entrar numa mesma sintonia do cérebro dele, para junto com ele buscar um equilíbrio. Então, uma das coisas que funciona muito, né, que eu sempre faço, por causa da plaquinha, é essa questão do tom imperativo e de usar o verbo. Uma palavra só, posso falar vários verbos, mas só uma palavrinha sem o período inteiro, e o tom imperativo. Por exemplo, né, quando ele tá muito nervoso, que eu falo com ele, tá apertando a mão, ele faz muito assim com a mão, com a ansiedade, eu falo com ele, Pedro, respira. Ele tá muito ansioso e às vezes ele tá apertando a mão e gritando. Às vezes ele grita mesmo, ele tem um vozeirão. Então, gente, não adianta eu também querer gritar com ele. Então, eu não falo com ele assim, respira. Eu falo, respira. O tom é imperativo. É um tom diferente do que a gente usa normalmente.
e uso só um verbinho. E eu consigo chegar nele, para ele poder entrar no equilíbrio. Eu percebo que ele responde na mesma hora. Quando eu falo com ele, respira, põe a mão para baixo, vão ouvir o que de abelha. Ele já põe a mão para baixo. É muito interessante como é um automático. Cheguei lá. Então, isso é uma coisa que funciona muito. E eu acho que isso funciona muito com o autista. Acho. Quando eu falo acho é porque eu já tenho um pouquinho de certeza. Porque Santa Mônica, pneu furado aqui, está empurrando essa Lamborghini já tem muito tempo. Então, eu já tenho alguma certeza quando eu falo isso. Porque eu vejo que funciona. Eu vejo que o semblante dele funciona, modifica. Ele começa a rir, ou então ele faz uma cara boa. Outra coisa que funciona muito, que aí é risada mesmo, quando ele está descabelado, andando para lá e para cá, gritando. Dentro de casa acontece muito isso, quando ele está à toa, já enjoou de ficar à toa, e ele não tem criatividade às vezes para bolar alguma coisa para ele fazer. Aí ele começa a andar de lá para cá, ele entra no chuveiro várias vezes. Antigamente chuveirada acalmava ele, agora também não acalma muito. Então, quando ele começa nessa coisa, eu ajudo ele a sentar na cadeira dele da sala, porque ele tem uma cadeira que é dele, e falo com ele assim, Pedro, eu não sei quem tá mais doido aqui. Eu já sou doida. E você andando pra lá e pra cá, você tá me deixando mais doido ainda. Você já pensou? Uma velha caquética maluca? Que isso aqui vai virar? Um autista doido, mas uma velha caquética maluca? Ele começa a rir. Gente, ele não fala português comigo, mas ele não entendeu? Porque a partir daí, ele acalmou. E qual que é a função? Não é só acalmar, é entrar em contato, fazer ele aprender, porque assim, num certo momento, essa questão do respira, eu tinha que repetir muitas vezes. Hoje, eu acho que eu já olho para ele e falo R, ele já está respirando e acalmando. E isso é bom para ele e é bom para mim também. Essas coisas a gente tem que perceber que tem uma dualidade de bom aí. O que é bom para ele é bom para mim também, porque vocês já pensaram, gente, acontece muito. Acontecia muito mais. O Pedro, 24 anos, horas andando para lá e para cá, e gritando, e fazendo xixi no chão, e fazendo cocô no chão. Hoje, ele é uma pessoa muito mais socializada. E o que eu penso? Quando ele dá essa risada de uma bobeira que eu falei, que ele tá um cara mais feliz. E ele também me faz mais feliz, eu vendo que eu consegui chegar lá. A gente troca essa energia também. Então, são coisinhas que às vezes a gente pensa assim, que bobeira. Não é bobeira. Gente, funciona pra caramba. E eu custei pra chegar aí. E eu dou dando de graça receita pra vocês. Não vou cobrar não, tá? Aí, como eu tô fechando, vou voltar lá no título. O Rivotril é Bombril. Mas o Pedro toma Rivotril por causa da epilepsia. E nunca funcionou. Médico, quando dá esses remédios assim que retirada causa abstinência, eles deixam lá. Faz mal danado e fica ficando lá. E não é a mãe pode tirar um remédio desses, o médico tem que mandar. Mas a gente até retirou um tantão, ele tomava muito mais. Ele toma um outro ansiolítico também que chama Banil, também estamos fazendo retirada agora. Se tem uma coisa que é Bombril, de verdade, é o canabidiol. E a capacidade da gente de arrumar esses destravamentos. Isso também ajuda muito, porque muitas vezes o neurológico está conectado com o emocional. Então, às vezes, se você dá um estímulo que vai falar com a energia da pessoa, aquilo entra num equilíbrio. E isso, às vezes, basta com palavras. Mas o canabidiol também ajuda muito, porque assim, para epilepsia a palavra nunca bastou. O canabidiol bastou. E o Rivotril? Então tá lá na bula um bocado de coisa, eu vejo que funciona pra gente normal, mas pra autista não funciona não. Pra autista tem que ser criativo. Beleza? Gente, eu agradeço estarem aqui ouvindo um monte de piada, mas também coisa séria. Se vocês curtirem esse vídeo, manda pra mim um monte de curtida. Se inscreva no meu canal e manda um monte de comentário, gente. Eu adoro comentário. Pode mandar comentário engraçado também, tá bom? Beijo, beijo.